Eu não vou pregar sobre o oleiro, sobre o processo do barro para o vaso. Mas uma coisa que me chamou a atenção aqui é que o oleiro, ele fazia o barro, ele em vaso. E o barro, ele se quebrou na mão do oleiro. Mas ele não desistiu do vaso. Ele não o jogou fora. Ele voltou a fazê-lo novamente. E a palavra que eu quero trazer, eu vou para hoje, nós aqui na igreja, a palavra que Deus colocou no meu coração. Muitas vezes a gente peca, a gente erra e acaba se quebrando. E este pecado acaba nos fazendo distanciar da igreja, da presença, da casa do Pai. E a gente fica a pensar que Deus desistiu de nós. Mas não. Deus não desistiu de você. Aqui nós temos aqui o barro com o oleiro. Lá em Isaías 64, versículo 8, os irmãos podem abrir. Isaías 64, versículo 8. Que diz assim a palavra: mas agora, ó Senhor, Tu é nosso Pai, nós o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós somos obra de Tuas mãos. Então, além de Deus ser o nosso oleiro, Ele é o nosso Pai. Você já viu a semelhança que tem o pai para o oleiro? O pai, ele ajuda a gerar o filho. O oleiro, ele pega o barro. O pai, ele prepara o filho. O oleiro prepara o barro. O pai prepara o filho para as adversidades, para o mundo. E a preparação do oleiro com o barro, quando ele coloca ele na roda. Que hoje nós estamos na posição do barro, o oleiro na posição de Deus, e a roda que é colocada, o barro, na posição do mundo. O pai, ele transforma o filho numa criança, jovem, adolescente, para um homem. O oleiro transforma o barro para o vaso. O pai nunca desiste de um filho. O oleiro nunca desiste de sua obra. O oleiro nunca desiste do vaso. E Deus nunca desiste de você. Mas aí quando o barro ele se quebra na mão do oleiro, vamos viajar um pouquinho, vamos imaginar que o barro tem personalidade, tem sentimentos. O oleiro está fazendo barro e ele se quebra na mão dele. Aí o barro olha para cima para o oleiro. Vixe, agora lascou. Me quebrei. E ali tem um monte de caco. Ele vai desistir de mim. Vai me jogar junto com aquele monte de caco. Agora eu não tenho mais serventia nenhuma. Ele já não tem mais expectativa sobre mim. Ele já não mais acredita em mim. Já não presto mais. Já não tenho mais valor. Já não tenho mais qualificação. E como que nós estamos na posição do barro, e nós estamos na mão do oleiro, e quando a gente se quebra, é quando a gente peca. E nós temos esse pensamento, a gente peca, a gente se quebra na mão do Senhor,
Em vez da gente continuar na mão do oleiro, porque o oleiro, ele sabe o que faz. O oleiro, ele não vai desistir de sua obra. Ele vai te refazer novamente. Mas muitas vezes, o nosso pecado cautela a nossa mente e nos faz distanciar da presença de Deus. Nos faz distanciar da igreja. Nos faz sair de comunhão dos irmãos. Quando a gente sai da presença, quando a gente sai da igreja, a gente se afasta da presença de Deus, a gente fica muito vulnerável às coisas do mundo. Quando fala que o inimigo está ao nosso derredor, aí que ele vai atacar de verdade. Mas quando você se quebra, e você ainda está na mão do Pai, ali tem cuidado. E pode ser a falha que for, Ele não vai desistir de você em nenhum momento. Ele vai te refazer novamente. Quando a palavra fala, que Jesus fala, em tudo que pedires, pedes em meu nome. A palavra também fala que Jesus é o nosso intercessor para com nós e com Deus. Se quebre. A gente peca a todo momento, mas que a gente busca a Deus a todo instante, para que Ele possa perdoar os nossos pecados. Se não fosse Jesus, a ira de Deus já tinha acabado com essa terra há muito tempo. Mas eu vou explicar para vocês, mais ou menos. Nós pecamos, a ira de Deus se levanta contra nós, e Jesus aparece no meio, como intercessor. Com a mão ele fala, Senhor, perdoe seus pecados. Ele não sabe o que faz. Com a outra mão ele está, venha meu filho, deixa eu te sarar, deixa eu te consertar, deixa eu curar a sua dor. 1 João capítulo 2, filhinhos, essas coisas eu vos escrevo, para que não pequeis. Mas se alguém pecar, tens aqui um advogado, Jesus Cristo, o justo. Tens aqui um advogado para com Deus, Jesus Cristo, o justo. Então Ele está no meio de nós, pedindo misericórdia a Deus e nos acolhendo. Mas e o barro, ele fica olhando para o oleiro, e o oleiro fica calado. E o barro pensa, ele desistiu de mim, ele está calado, ele não fala nada, mas que aflição. Porque ele se calou, porque ele não fala nada, ele só está me observando, só está me olhando e não diz nada. E muitas vezes nós pecamos, a gente se quebra, e Deus não fala nada com a gente pensa que Deus desistiu de nós. Ah, Deus desistiu de mim, Ele já não fala mais nada comigo. Ele desistiu de mim. Mas sabe, não é o caso que Deus desistiu de nós. Somos nós que desistimos de Deus. Nós temos o nosso livre-arbítrio. O nosso pecado é capaz de levantar barreiras enormes entre nós e Deus. Mas quando Deus se cala, é porque Ele está te observando. E Ele está olhando a melhor forma para lhe refazer. Como diz aqui a palavra, que o barro que Ele fazia, vou ler para vocês, tomou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Ou seja, o barro que ele voltou a fazer foi melhor do que o outro. Você erra hoje, você peca e você se quebra. Então tenha calma. Deus vai te refazer, porque a vontade dele é que amanhã você seja melhor do que hoje. O erro que você cometeu hoje, então Ele vai te refazer para que você não venha cometer amanhã. Mas permaneça
na mão do oleiro. Não deixe que esse quebrar te leve longe da presença do Senhor. Deus, Ele não desistiu de você e nunca vai desistir. Deus é bondoso. Se a gente pudesse saber o tanto que é o amor de Deus para com nós. Mas nós somos falhos. As nossas incapacidades, a nossa imperfeição e as nossas falhas é capaz de nos fazer errar dia após dia. E muitas pessoas pensam, não, Deus já desistiu de mim. Deus já não quer mais nada comigo. Imagine Pedro. Deus desistiu de Pedro? Pedro errou muitas vezes, inúmeras vezes. Andando sobre a água, começa a afundar. No barco tinha pessoas mais preparadas? Tinha. Tinha pessoas mais capacitadas? Tinha. Mas Jesus estendeu a sua mão para Pedro. Ele não desistiu de Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes. Eu imagino Jesus lá em cima, sendo julgado. E lá de cima orando, Pedro o negando. E lá de cima, Jesus orando e vendo Pedro fugindo, correndo. Hoje a pior coisa é quando você confia num amigo e aquele amigo te trai. A palavra fala que tem amigos vão ser melhores do que irmãos. Eu imagino Jesus lá em cima, sendo julgado e orando Pedro, o negando, o fugindo. Mas Jesus desistiu dele? João capítulo 21, do versículo 3 adiante, Pedro estava na praia, e ele fala, eu vou pescar. E os amigos que estão com eles falam, também vamos. E eles vão pescar. Aí Jesus aparece na praia, filhinhos, pescar alguma coisa? Veja só, foi traído, foi negado, e ainda chega, trata de filhos. Olha o amor que Jesus tem por nós. Olha o amor que Jesus tem por você. Judas. Eu vou falar aqui uma coisa, por favor, não fique escandalizado comigo. Mas Judas traiu a Jesus. O vendeu. 30 moedas. Era o preço que se vendia um escravo naquela época. E Judas foi, se arrependeu, mas não foi aquele arrependimento, mas sim foi remorsos. Jogou as moedas e a palavra fala que Judas foi se enforcar. Se eu tivesse lá naquele tempo, eu falaria, Judas, espere, espere. E Judas ia falar, mas esperar o quê? Esperar o quê? Eu traí aquele que me amou acima de todas as coisas. Eu traí aquele que acreditou em mim. Eu traí aquele que andou comigo. Por que você quer que eu espere? Eu ia falar, Judas, espere 3 dias. Espere 3 dias. Porque eu creio, se Jesus ressuscitasse e Judas não tivesse morrido, ele ia perdoar Judas. Eu creio que ele ia perdoar Judas, porque o amor dele é incondicional. O amor dele supera todas as coisas. Jesus não desistiu de você. Nós podemos ser falhos o quanto que nós somos. Mas ele não desistiu de você. Lucas capítulo 19, do versículo 30 e 31.
Ela fala de um jumentinho. No versículo 30, Jesus fala para os discípulos: ide à cidade que está à frente. Chegando lá, vou encontrar o jumento que está amarrado, que nenhum homem nunca montou. Desamarre e traze ele para mim. Eu estou falando esse versículo porque é um versículo que eu me identifico muito com ele. Me identifico tanto que eu até pareço com o jumentinho. Porque o jumentinho é um dos animais da raça mais teimosa que tem no mundo. É pacoso, teimoso, rabugento. Mas Jesus fala que nenhum homem nunca o montou. Quando fala que nenhum homem montou, porque estava selvagem. E Jesus também fala que ele estava amarrado, preso. E eu estava como este animal. Eu estava amarrado, preso pela opressão maligna. E selvagem. Muito selvagem. Quando eu vim para Portugal com 20 anos, eu retornei para o Brasil, tinha 31 anos. Quando eu vim, eu era a pessoa mais amável que você poderia conhecer. Quando eu voltei a pior pessoa que você poderia conhecer. Minha mãe chegou para mim e falou: filho, que saudade daquele menino que chegava do trabalho e beijava o meu pescoço. E eu falei: mãe, aquele menino morreu. O meu sobrinho chegou para mim e falou assim: tio, você era uma referência para mim, mas hoje eu não quero ser como você. A minha irmã chegou para mim e falou assim: Beto, vou te falar uma coisa que meu pai me disse, mas ele falou para não te contar. Que ele tem medo de dormir à noite lá em casa com você. Ele tem medo que você acorde de madrugada e faça algo com ele e com a mãe. Tantas vezes eu levantei minha mão para minha mãe, ameaçando e batê-la. Uma vez eu fiz isso, eu olhei para trás, meu pai estava no cantinho da parede, e eu olhei para o chão e ele estava mijando. Eu consegui afastar todos de mim. Tios, primos, irmãos. A minha família são 16 pessoas. Quando tinha um churrasco em minha casa, eu era o excluído. Ninguém me chamava, ninguém conversava comigo. Foi até então o meu irmão, ele falou para mim vir embora, que não me queriam mais lá. Consegui afastar todo mundo. Todo mundo. Então, quando eu falei do jumento, porque eu estava na posição dele, estava amarrado, preso pela opressão maligna, estava selvagem. Um certo dia, teve uma briga feia lá em casa, irmão dando murro na cara de irmã arranhando a cara de irmão, meu pai chorando como uma criança, e eu fui causador daquela briga. E passando uma semana, eu fui na padaria, vi uma moça. Eu vi uma moça, me interessei por ela, chamei ela para sair. Mas interessante que nessa palavra que eu li, do versículo 30, Jesus fala: e se alguém perguntar por que eu levo, diga que o Senhor precisa dele. Então, quando eu fui ter com essa moça, eu acredito que o Espírito Santo foi nela primeiro e falou para ela: olha, vai vir um rapaz te chamar para sair, mas você não vai. Porque ele está amarrado e preso. E você vai desamarrar e vai trazer ele para mim. E quando eu chamei ela para sair, ela deu um sorriso e falou: você aceita ir para a igreja comigo? Eu odiava crentes. Odiava. Eu tinha um prazer no domingo, quando via aqueles pessoal lá bater na porta para falar da palavra, eu tinha prazer de atender eles para xingar eles, para botar eles para correr. Aí então eu aceitei de ir para a igreja, mas com interesse a ela, fui à igreja. Quando eu entro na igreja, vem um irmão, me abraçou, e eu pensei: mas que coisa maluca é essa? Porque esse homem está me abraçando?
E me abraçou tão forte, e ele parou e falou: Jesus te ama. E quando ele me soltou, veio outro à minha frente, me agarrou novamente, e eu pensando comigo, nunca mais eu volto aqui. E ele me abraçando, e ele falou: eu te amo tanto. E eu pensei, como é que ele pode me amar que ele nunca me viu? Mas aí então, quando eu fui me sentar, veio uma moça, começou a ministrar e falar da palavra, e depois o pastor começou a pregar, parece que ele pegou o livro em minhas mãos. Aí ouvi a voz do Senhor: ninguém te amava, mas eu te amo. Ninguém acreditava em você, mas eu acredito. Ninguém tinha expectativa em você, mas eu tenho. E eu nunca vou desistir de você. Ei, Jesus nunca desistiu de mim. Jesus nunca desistiu de mim. Olha só, um homem que eu era, o homem que eu sou hoje. Transformação. Me quebrei tanto, mas o oleiro me refez. Me quebrava, o oleiro me refazia. E hoje eu estou aqui pregando a palavra do Senhor. Hoje estou aqui falando do Evangelho. Ei, Deus não desiste de você e nunca vai desistir. Quando eu falei para você, não é que Deus desiste da gente, é nós que desistimos de Deus. A gente vê a palavra do filho pródigo. Não foi o pai que expulsou o filho, foi o filho que pediu sua herança. E quando nós pedimos uma herança, é a mesma coisa, está desejando a morte do pai. Então não foi ele que expulsou o filho, foi o filho que distanciou da casa do pai. Ei, não deixe o seu pecado, como o pecado dele, pedir a herança, fez ele distanciar da casa do pai. Não deixe que o seu pecado quebre você e faça você distanciar da casa de Deus. O tempo está curto, já está dando 10 horas. E eu peço à amada igreja que possa levantar, por favor.